Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da Altguia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Há 10 anos no ar, ininterruptamente pela Altguia TV da internet. Nesta edição do Agropapo, nós vamos falar aí sobre carreira, emprego no agro, perspectivas 2025, com base aí no estudo do Grupo Hub, que apresenta algumas tendências e projeções nesta temática, mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aí o executivo aí do Grupo Hub para a área de agro, o Breno Arantes. Breno, é uma satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Olá, pessoal. Oi, Ronaldo. Prazer estar aqui, falar com toda a sua audiência aí. Com certeza vamos explorar bastante aí o que pode esperar para ano que vem e também não só, né, de cadeiras, mas de técnicas, de conhecimentos, de assuntos que vão impactar todo mundo. Muito bom, meu caro, perfeito. Para a gente abrir, eu queria até já ir direto ao ponto aí do material que vocês estão trabalhando, divulgando aí publicamente, destacando aí as oportunidades aí para o agro dentro do universo aí de segmentos relacionados aos negócios digitais, digitalização do setor e também em relação aí à demanda aí por produtos e processos cada vez mais sustentáveis. Vamos dizer assim que digitalização e sustentabilidade vão ser os drivers assim de empregos mais qualificados no setor daqui em diante? Com toda certeza. Eu gosto sempre de organizar o pensamento para a gente falar disso, né? Do que a gente está falando, afinal, dessas tendências da digitalização, das questões de ESG, né? Uhum. Que envolve meio ambiente, governança. E assim, primeiro, na hora que a gente olha a cadeia produtiva do agro, tem alguns temas que impactam ela inteira, seja no pro produtor, seja para a indústria, seja para o distribuidor. Todo mundo vai ter que se preocupar cada vez mais com o assunto ISD, por exemplo. Para uma indústria conseguir um green bonds, né, um financiamento verde para aumentar a sua capacidade produtiva, ela vai ter que dominar várias práticas para isso acontecer. E não só, às vezes, de ter uma reserva, às vezes de fazer uma compensação, ela precisa também seguir outros KPIs, né, outros indicadores que o mundo pede. Né? E da mesma forma o produtor já faz esse exercício às vezes com as reservas, mas ele pode, dependendo do tipo de energia que ele consome, das fontes, né, dessa matriz, da forma como ele encaminha da porteira para fora os seus produtos, tudo isso vai impactar ele nessa questão. E também a própria indústria e distribuição, eu já estou falando lá no terciário, o pessoal de suprimentos está preocupado. Peraí, esse produto que eu comprei, da onde ele vem, qual a matriz energética que ele utiliza, como é que ele foi transportado durante todo esse processo. Isso vai contar muito para todo mundo. Já conta, né? Uhum. A gente até teve hoje, por exemplo, o anúncio da formalização entre Brasil e Mercosul, né, entre Sim. Mercosul, desculpa, e a União Europeia, e esse é um assunto que eles mais do que querem, né? Então, certamente é uma carreira, quando eu digo ISD, você sendo uma pessoa pura dela, um coordenador de ISD, ou você sendo de uma outra área, você vai ter que se preocupar com aspectos disso. Então, por exemplo, sou do financeiro, sou um agrônomo, sou do marketing, eu vou ter que ter essas noções. E a tecnologia, ela também impacta os três, né? Seja o produtor, a indústria ou a distribuição, transporte. Para o produtor ficou cada vez mais claro através dos maquinários, através das agitecs, né, que trouxe isso muito forte através dos drones, da inteligência artificial para analisar as lavouras, mas também a gente veio por um processo muito grande de automatização da indústria. E ela, como uma maneira geral, ela precisa dessa automatização para gerar essa vantagem competitiva, para ela aguentar, né, todas as questões de Brasil e se tornar eficiente. Então, é, se você é da área direta de automação, se você é da área direta que lida com os maquinários e processos, você já sabe disso. Mas se você não é dessa área, por exemplo, eu sou do administrativo, eu sou do comercial, você tem uma IA, e ela é gratuita para todo mundo. Né? Você tem as versões gratuitas. Quantas pessoas sabem utilizar isso na prática? A gente ainda não vê tanto uma massificação. Então, esse é um conceito, por exemplo, de tecnologia de uma maneira prática que as pessoas têm que saber. Né? Vai ser exigido cada vez mais. Uhum. Muito bem. E dentro dessa questão
vamos fazer um recorte aí primeiro da digitalização e tudo. A gente observou todo um processo de avanço da tecnologia da informação na agricultura, na produção em si, né, na fabricação dos insumos, como você pontuou bem aí, na parte também do processamento das agroindústrias, e agora isso vem avançando também de uma maneira significativa, e aí abrindo oportunidades para os serviços em torno do agro, né? Então, na área de seguro, de crédito, de logística, é uma outra gama que se abre, né? Exatamente. Até porque todos nós somos reféns de um negócio que se chama dados. Então, o que a gente mais tem no campo hoje é formação desses dados. Então, você tem desde a colheitadeira que já produz aqueles dados, até efetivamente o administrativo que organiza aquilo tudo num grande ERP, por exemplo, num grande sistema. E aí, o que a gente faz com essas informações? Então, várias empresas de serviços, você citou, por exemplo, seguros. Qual a melhor maneira de eu analisar uma região, a capacidade de possíveis perdas, uma capacidade de possíveis problemas que eu posso ter no futuro, que uma tecnologia não pode me ajudar a prever junto com meus estudos, como equipe, enfim, que faz toda essa análise de risco. Então, certamente, assim, é o suprassumo chegar nesse grau de sofisticação, mas pequeno, até chegar nesse grande segmento, assim, os seguros, antes de me fornecer uma pólice, já tem um estudo todo. Antes de chegar nesse patamar super avançado, vão ter patamares menores. Então, de fato, você conhecer de uma ciência de dados, que era uma cadeira antigamente que não existia, ou um engenheiro de dados, isso já existe. Mas se você, por exemplo, não é da área de dados, porque às vezes fica parecendo que é só quem é da área que vai se dar bem. E não é. Você, por exemplo, que é de marketing, você tem uma quantidade de dados que sua área de dados está te fornecendo. O que você faz com aquilo? A interpretação disso, utilizando bem um Power BI, apresentando isso dentro da própria companhia, vai direcionar com certeza você num patamar de carreira elevado em relação a quem não utiliza essas práticas. Então, se eu consigo, por exemplo, viabilizar a propriedade do Ronaldo, né, meus cientistas todos me mandaram uma série de coisas legais. Eu sou da área de serviço. Eu apresento internamente para os meus gestores. Olha, a propriedade dele vai super bem. Com os dados que eu tenho, ela está exposta a esses problemas de clima em determinadas épocas. Nos últimos 5 anos, ele teve esses 2 eventuais grandes problemas, depois não teve mais. E ele se mostra super dentro da média nacional para aquela região. Podemos ir sem medo. Isso é diferente de eu falar assim, parece que é bom, ou tive uma consulta ali no último ano, enfim, não teve nenhum tipo de problema. Então, você ter essa noção, não sendo só da área de dados, é importante como é que você faz aquilo, né? Como é que você apresenta isso. Muito bem. E agora na parte vamos dizer assim, da sustentabilidade, que na verdade tem um verniz novo aí, como você pontuou muito bem, o termo aí da sigla ESG, né? É, de fato teve vou dizer um boom, mas um fenômeno nesse sentido, das empresas realmente se preocupando com essa questão, isso aí abrindo oportunidades de trabalho, de negócios. Até que ponto de fato está maduro assim o mundo corporativo entendendo que isso realmente é um valor estratégico e não, abre aspas, algo fugaz ou passageiro que de fato tem que estar na estratégia de negócios, até levando em conta até ambiente geopolítico, político que vem se transformando de uma maneira muito rápida. O que você pode dizer nesse sentido? Olha, esse é um assunto que eu me perguntava bastante durante todo esse ano, porque ninguém tem uma resposta perfeita de para onde que isso perfeitamente vai. O que a gente pode citar? Começou, sim, um boom desse olhar para o ESG. Várias empresas de segmentos diferentes adotaram várias práticas. E agora vem o amadurecimento. Então, em que sentido? Dessas práticas que eu fiz, o que gerou de impacto para a sociedade que eu estou e, de fato, para o meu negócio? Porque é muito legal eu trazer uma ideia, às vezes, que vai impactar uma determinada cidade, um determinado bairro, mas se aquela ideia não for financeiramente sustentável, se eu precisar ficar sempre aportando, eu não vou poder ter muitas dessas ideias. Então eu vi um amadurecimento do que de fato agrega e o que de fato
não seria só algo passageiro. E eu vejo isso não só no agro, tá? Esse amadurecimento na indústria de uma maneira geral. Existem preocupações latentes que a gente precisa aprofundar e que vai, para quem é da área, ser exigido cada vez mais. Então, o sequestro de carbono, da onde vêm os meus fornecedores, o que eles têm utilizado, qual a técnica que ele utiliza para me trazer a matéria-prima, né, a commodity. Por exemplo, uma questão que o agro sempre lidou super bem, mas ponto ou outro aparece, as questões de como é que eu trato meus funcionários na fazenda. Uhum. Essa preocupação, ela continua muito forte, vai continuar e veio para ficar. Né? Então, quando eu falo de toda essa rastreabilidade do produto até a sua origem, o impacto da matriz energética, o acesso às fontes verdes, isso genuinamente veio para ficar e está super aquecido e tem mercado. Porque antigamente a gente tinha percepção, às vezes, que o aquecimento global, os impactos no meio ambiente, eles eram algo de muito para frente. E aí, quando a gente vê isso refletindo no agro, nas suas colheitas ou falta delas, em inundações de várias cidades que não aconteciam há muito tempo, em diferentes partes do mundo, é um assunto que todo mundo começa a dialogar, a indagar. Então, existe sim, é um assunto que veio para ficar. Por exemplo, todo mundo falava há alguns anos atrás do combustível sustentável para aviação. Você vê assim, isso é uma tendência muito nichada. Isso vai dar certo ou não vai? Só o tempo vai dizer. Mas Uhum. hoje existem investimentos robustos, empresas muito Sim, sérias, nacionais e internacionais, vendo o Brasil como um importante celeiro disso daí. Então, sim, muita coisa legal para acontecer nessa área. E, claro, houve coisas passageiras em qualquer transformação. uhum. Então, o que não for, e isso está tudo certo. É o sinônimo de vou testar, ver, e o que for bom de agrega, eu continuo. Aprimoro. O que não for, o que não fizer tanto sentido, eu deixo um pouco de lado. Muito bem. E agora, jogando uma lupa aí, de fato, na parte mais específica, carreira, emprego e tudo, a gente, enfim, todo esse mundo cada vez mais digital, pelo bem ou pelo mal e tudo mais, a automação, como você pontuou bem, aonde que fica o ser humano nessa história toda? Eu É digo no aquela. sentido de entregar a proposta de valor ao mercado de trabalho. Sim. É aquela velha frase que todo mundo se referia à inteligência artificial. Será que eu vou ser substituído por ela? Será que eu não vou, por exemplo? Porque hoje ela é o santo grau da tecnologia nas discussões dos leigos que não é da área de tecnologia. Você certamente não será substituído pela IA, mas você pode ser substituído por uma pessoa que sabe usar a IA muito bem no seu dia a dia. Então, o que eu enxergo? A tecnologia, ela veio para te ajudar a produzir mais em menos tempo. Se sua função, se sua atividade, ela é muito rotineira, se você faz a mesma coisa todo santo dia, é provável que a IA, de alguma forma, vai ocupar um pedaço disso daí. Isso quer dizer que te abre espaço para você aprender outras coisas. Então, por exemplo, vamos trazer isso para uma dinâmica de uma cadeira de trabalho. Se eu sou um RTV, o que eu faço com essa informação? Eu tenho uma carteira de propriedades, às vezes, de propriedades e distribuidores para visitar, que eu quero me aproximar. Quem eu vou priorizar? De que forma eu converto isso em venda? Aonde existe uma probabilidade maior de eu gastar minha energia e ter um retorno daquilo? Já tem IA que te ajuda nesse sentido. Né? E aí eu não estou falando desde um CRM com dados simples, não. Estou falando a capacidade da IA de prever. Visite a propriedade ou a distribuidora do Ronaldo, porque ele vem atendendo produtores do cultivo de algodão e girassol e foi uma safra excepcional, por exemplo. E aí é provável que ele esteja com bastante caixa para utilizar os seus produtos. Então, esse é o tipo de coisa assim que tem que utilizar, porque é uma área que o relacionamento conta muito, as pessoas se conhecem por nome, sobrenome, só que a gente não pode esquecer que o fator
histórico do que aconteceu da minha relação com essa empresa nos últimos 5 anos, a gente acaba esquecendo, vai ficando uma coisa meio perdida na cabeça, e a tecnologia vem para dar uma organizada isso. Agora, no ponto de vista de produção na fazenda, é muito óbvio que a tecnologia faz. Você coloca uma máquina, ela faz o trabalho dela, né? Seja para monitorar, seja para colher, seja para plantar, seja para organizar. E aí, por exemplo, também serviços, isso, a tecnologia, ela não só é mais do que bem-vinda, ela é obrigatória. Justamente para trazer essa questão do como é que eu posso errar menos nas previsões de futuro e para onde eu direciono a minha energia, que é o que todo mundo quer, para otimizar faturamento, diminuir custo e aumentar a efetividade. Muito bem. E dentro dessa jornada toda, dessa travessia, vamos dizer assim, em termos de habilidades, assim, o que, que você destacaria no mercado de trabalho agro mesmo? O que se sobressai mais? É ter o conhecimento das especificidades do setor ou ter essas chamadas habilidades comportamentais ou é uma mistura disso tudo? É uma mistura disso tudo, com certeza. Quanto mais tecnologia, mais o ser humano tem que se destacar como ser humano. Então, se eu tenho um time, pode ser no campo, na indústria, no comércio, eu tenho que ser bom em gerir pessoas. E aí eu tenho que ter uma empatia muito boa para entender e manter aquela equipe. Eu tenho que ter uma leitura técnica do que aquelas pessoas estão defasadas, o que elas estão super bem. Eu tenho que ter, vamos dizer, uma resiliência para aguentar os tempos difíceis, porque o agro, há 2 anos atrás era só notícia boa, 3 anos atrás. Uhum. Passamos por um ano difícil. Quem tem mais estômago de manter a clareza nesse momento difícil, certamente vai se sobressair, porque vai conseguir tomar decisões mais claras, vai conseguir ter julgamento do que fazer para o próximo ano de uma maneira mais calma do que aquela pessoa que se apavora, por exemplo. E é normal para algumas. O outro aspecto de comportamento também que é muito importante é você ter a curiosidade. Isso que eu sempre falo. A gente, às vezes, com o tempo, perde a curiosidade. Então, você não pode perder a fome de aprender. Você pode fazer sua profissão há 40 anos. Não deixe de aprender. Dentro dela sempre tem alguma coisa que você pode aprender que você não fazia nem ideia. Ou você pode aprender coisas diferentes, de uma maneira ou de outra, você pode correlacionar. Então, citei o caso do RTV, uma pessoa, né, que quer ingressar nessa área, por exemplo, ele poderia fazer, obviamente, os treinamentos comerciais, ter passado pelo campo para entender a parte técnica, que é obrigatório, parte técnica, né? Isso não tem jeito, é muita especificidade. Mas ele pode aprender outras habilidades. Posso aprender um pouquinho de machine learning em determinado momento para ver como é que eu utilizo esses dados ou como é que eu crio ferramentas para ajudar no trabalho. E por aí vai. Então, assim, o ser humano precisa ser cada vez mais humano, com empatia, com a resiliência, né, para trazer a clareza e a curiosidade. Isso aí não vai perder nunca. Legal, meu cara. E partindo para o desfecho aqui da nossa conversa, até aproveitando aí a notícia recente, é claro que o pessoal vai estar assistindo um pouquinho mais para frente, mas em termos assim de oportunidade de emprego, de trabalho no agro, você vislumbra alguma coisa, o que, que pode trazer de novidade o acordo aí Mercosul-União Europeia? Vamos ver na prática como que isso Uhum. vai se consolidar. Porque como depende muito de política, a gente não tem uma capacidade de prever se de fato esse acordo vai se concretizar. Porque precisa passar pelo legislativo de todo mundo. Então, uma coisa é eu discutir Mercosul querendo ir para a Europa, outra coisa é a pressão toda que, né, o agro europeu está fazendo para não deixar evoluir. Vai evoluir, vão ter novas oportunidades, novos mercados, com certeza. Qual que vai ser o novo mercado? Vai ser proteína? Vai ser café? Vai ser soja? Isso daí nós vamos ver com a prática, porque uma coisa é os políticos prometerem, assinalarem, outra coisa é a gente vê isso refletindo. Mas com certeza as empresas estão se preparando por uma possibilidade. Então também a gente vê um acordo, a empresa não cruza os braços e fica esperando o que o político vai fazer. Elas tomam uma posição. É provável que isso vai para frente, é provável que isso não vá para frente. Vou arriscar um ponto. E aí ele tem os dados dele para tomar essa decisão. E não só o acordo em si. O Brasil já mais do que provou de que ele é um player muito importante no agronegócio no mundo e vai continuar sendo.
E a gente continua abrindo novos mercados. A gente teve notícias há 2 semanas de empresas brasileiras de proteínas abrindo mercado no Oriente Médio. Muito se fala, por exemplo, da Índia, que é um país que vai passar a China em um determinado momento em quantidade de pessoas, ainda se consome muito pouca proteína, perto do que pode consumir. Acreditam que se houver, lá é tão grande, né, que se tem uma pequena melhora da vida das pessoas, no sentido de se as pessoas ficam um pouquinho com mais dinheiro, isso reflete, por exemplo, a proteína, um absurdo de crescimento. Então, estamos posicionando nessas possibilidades. Só que o Brasil ele é muito eficiente, né, da porteira para dentro. Então, o governo brasileiro ele impacta, ele atrapalha em determinados momentos, independente de quem esteja lá, pela máquina ser um pouco demorada, mas ele também, de outras frentes, ele abre portas. Né, dando autonomia para instituições, dando todo esse aparato técnico da Embrapa, por exemplo, fechando novos acordos, vai tentando ali remediar alguma outra distorçãozinha que tem de mercado. Então, o que eu diria assim, sofra menos, porque às vezes passou por um ano difícil. Anos difíceis tem para todo mundo. Um ano difícil, pode ter dois, depois tem anos bons. A grande questão é, o agro sempre foi estratégico no Brasil, vai continuar sendo. É um mercado que cada vez mais se torna eficiente. A gente tem um segmento de pesquisa, e aí eu estou falando de melhoramento genético, aí eu estou falando de medicações, né, para os animais de grande porte, pequeno porte. Eu estou falando também da capacidade produtiva das indústrias. A gente está, vamos dizer, numa sofisticação muito grande. Então, certamente, setores isolados vão tomar iniciativa, vão ter aquecimento, e alguns setores que às vezes estavam muito alavancados, que a gente está vendo as RJs, porque né, estava com uma alavancagem, a taxa de juros era tanto, subiu, caiu um pouco a minha receita por questão da desvalorização da valorização do dólar, subiu o meu custo de produção. Então, essas aí vão passar por um que a gente chama de ajuste. Tá tudo bem, vão se ajustar, vão mexer no tamanho, da forma de atuar e cria esse espaço para outras emergirem, outras crescerem. Então, se você perguntar para o empresário que não é do Brasil e que está com muito capital, se ele gostaria de investir no agro brasileiro, eu não tenho dúvida de que está ali na listinha dos dois países ali, alvo dele, com certeza, para se avançar. Legal, Breno. Já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto, caso você queira deixar algum respectivo contato institucional do Grupo Hub ou seu mesmo, por favor. Claro, primeiro agradecer pelo espaço, sempre proveitoso a gente poder compartilhar aquilo que a gente vê todos os dias. O Grupo Hub é uma empresa especializada em recrutamento e seleção, então a gente consegue atender toda a cadeia do agro, e a gente tem expertise nisso. Nossa grande preocupação não é só encontrar pessoas, é encontrar pessoas que se encaixem na sua empresa e fique, e com certeza ajudar todo mundo que tem os seus desafios internos serem resolvidos através de pessoas. E para nos encontrar, estamos no LinkedIn, na internet, se digitar Grupo Hub, você vai nos achar no Google e por aí vai. Muito bom. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altivia, do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.